narra a história oficial que o primeiro encontro marcante entre alagoanos e estrangeiros não foi nada amistoso. Envolto em diversas controvérsias, relatam os portugueses que, em 1556, os índios caetés, que habitavam o território atualmente ocupado pelo estado de Alagoas, teriam, em um ritual de antropofagia, devorado o primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha. Ainda segundo a versão narrada pelos historiadores portugueses, com mais de 100 pessoas a bordo, a nau Nossa Senhora da Ajuda, que conduzia o bispo Pero Sardinha de volta a Portugal, teria naufragado em 16 de julho de 1556 na costa do litoral sul alagoano, provavelmente entre os municípios de Cururipe e Jequiá da Praia. Aqui um pouco do que está contido no livro do escritor Fábio Lins, Atrevidos Caetés, uma obra maravilhosa que relata personagens da história de Alagoas, a história mais recente e uma história um pouco mais atrás, relatando os feitos e as relações desses alagoanos com figuras notáveis da ciência, das artes, enfim, personalidades conhecidas no mundo inteiro. E aqui eu estou com o escritor Fábio Lins. Muito obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui ao programa Café com Poesia e agradecer a você por essa obra maravilhosa que eu andei folheando, andei lendo e é muito engrandecedora para a cultura e para as artes de Alagoas e para a população como um todo. Olá, Chico. Eu que agradeço o seu convite. É uma satisfação imensa estar aqui e poder conversar com você e com seus telespectadores sobre esse livro e o que ele pode, de repente, contribuir para o resgate do legado, da contribuição que tantos alagoanos deixaram ao longo da história. Primeiro, como iniciou essa pesquisa? Você foi motivado por quê? Bom, já há algum tempo eu tento cultivar um hobby, que é pesquisar sobre questões culturais relacionadas ao estado de Alagoas, aos alagoanos, e isso eu tenho feito e colocado em meu blog, culturaeviagem.wordpress.com, que é um blog que eu mantenho na internet já há uns 7 anos, mais ou menos, e que eu tento resgatar algumas histórias que ainda não são tão divulgadas. Histórias que chegam ao meu conhecimento e que me deslumbram. Eu fico realmente fascinado com essas histórias e sinto a necessidade incontrolável de compartilhar com os amigos, com as pessoas, esses relatos. Então, desde então, eu cultivava esse desejo de escrever um livro sobre grandes alagoanos, que muitas vezes que quase são desapercebidos pelo grande público, pessoas que dedicaram toda uma vida à ciência, às artes, aos esportes, à política, que deram a sua contribuição ao país e ao mundo, e mais sequer são conhecidos pelos próprios alagoanos. Uhum. Você debruçou-se nessa pesquisa por quanto tempo? Olha, no momento que eu resolvi escrever, para a data em que eu entreguei o livro para que ele fosse já preparado, a parte da produção do livro, eu acho que uns 6 meses. Mas, evidentemente, que essas histórias chegaram ao meu conhecimento ao longo dos últimos 10 anos, digamos assim. Eu fui acumulando as informações e consolidei-as em um livro que a gente apresenta agora ao público. Uhum. E dentre essas personalidades que aqui se encontram, a gente vê a Anísio da Silveira, o Djavan, o Graciliano, né? Enfim, tantos outros. E a gente realmente, nós não tínhamos muito conhecimento que essas relações tivessem um campo tão vasto como você relata aqui no seu livro, né? Perfeito. Na verdade, são 50 crônicas, cada uma delas relata uma história real de um encontro entre um alagoano e uma personalidade mundial. Então, evidentemente que algumas dessas histórias sequer as pessoas sabiam da sua existência. Então, qual foi a metodologia que eu adotei? Eu selecionava uma personalidade aqui de Alagoas, que, a meu ver, tenha deixado um legado importante, ou tenha deixado, ou ainda está
dando esse legado, né? Por exemplo, algumas dessas personalidades estão vivas, como é o caso da Marta, do Cacá Diegues, do Djavan, do Hermeto Pascoal, né? Então, eu selecionei algumas dessas personalidades, que são muitas, né? Alagoas é um estado tão pequeno, territorialmente falando, em termos de população, mas que tem um papel marcante na história do Brasil, né? E, à medida que eu selecionava essas pessoas, eu procurava, na biografia dessas pessoas, fatos relacionados a encontros que essas pessoas mantiveram com algumas personalidades mundiais. E, para minha surpresa, eu cada vez mais ia aumentando o leque de histórias para serem narradas ao público. Então eu comecei com 10, foram aumentando, 20, 30, e aí eu disse, não, vamos ter que parar em algum número. Aí eu estabeleci como 50 histórias para serem contadas nesse livro. E você pretende depois dar continuidade com outras personalidades? Sim, não tenha dúvida, a possibilidade de uma segunda edição. E também a ideia no futuro é de escrever um livro de encontros entre alagoanos. Alguns encontros famosos, outros nem tanto. Só para citar uma situação que essa já é bem divulgada, eu sempre considerei, assim, não deixo isso escondido de ninguém, a minha admiração, eu sempre considerei Graciliano Ramos e Nísio da Silveira os grandes alagoanos de todos os tempos. E eles dois não se conheciam aqui em Maceió. Teve uma época que Anísio da Silveira estava fazendo a faculdade de medicina na Bahia, Graciliano era prefeito no interior de Alagoas, cada um vivia sua vida, mas eles quis o destino que se encontrassem numa prisão no Rio de Janeiro. Então eles se encontraram e se conheceram numa prisão durante aquele período, né, dos anos Vargas, em que eles foram acusados de defenderem causas comunistas, e o livro Memórias do Cárcere, Graciliano relata muito bem como se deu esse encontro. Então, eu tenho também vontade de escrever um livro de encontros entre alagoanos, né? Isso é algo que, com certeza, eu farei no futuro. A própria Roda de Maceió, que foi um movimento literário que aconteceu aqui no estado nos anos 30 do século passado, muita gente não sabe, mas moraram em Maceió naquela época grandes nomes da literatura brasileira. Não só de Alagoas, mas também de outros estados, como é o caso de Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, né? E também viviam em Alagoas na época Graciliano Ramos, Jorge de Lima, né? Aurélio Buarque de Holanda. Então todos morando na mesma cidade. Então imagine como isso não dá um pano de fundo para uma história bem interessante a ser narrada ao público. Fala lá do Café do Cupertino. Exatamente, né? O Café Central. Café Central. Exatamente. E a gente tem muita história para contar mesmo, né? Sim. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ator, que é carioca e tal, o Marcos Palmeira. E a família dele é do Ceará. Sim. Ele é parente do Chico Anísio e tal. E ele falando, a mãe dele estudiosa, gosta muito de literatura, dizendo que Alagoas é um estado privilegiado, voltado exatamente para a inteligência, para o estudo da literatura, não só da literatura, mas ciências também, né? Sim. E você relata isso aqui, de certa maneira. Sim. Por exemplo, quando você coloca Anísio da Silveira dialogando com Jung, né? Exato. Como é que surgiu tudo isso? Veja só, é interessante, só uma parte em relação ao que você falou, uma observação, que a gente tem essa tradição de grandes nomes, grandes alagoanos que se destacaram nas mais diversas áreas do conhecimento, embora a gente viva num estado miserável, num estado pobre, com índices alarmantes de analfabetismo, né, de mortalidade infantil. Então, há uma das crônicas que eu começo exatamente fazendo uma comparação dos números que nós alagoanos temos, números às vezes vergonhosos, por exemplo, em rankings de matemática, provas que são realizadas pelo Ministério da Educação para aferir a qualidade do ensino de matemática no país. Alagoas, invariavelmente, está entre os últimos colocados, mas, curiosamente, Alagoas tem produzido grandes matemáticos. Um deles é Manfredo do Carmo, que é objeto de uma das crônicas, e onde eu relato o seu encontro com um matemático chinês de projeção mundial, que é um dos papas da matemática diferencial, e Manfredo do Carmo foi considerado um dos grandes do Brasil nessa área. Então é importante ressaltar como, embora a gente tenha um contexto social marcado por dificuldades,
essas pessoas conseguiram superar tudo isso. E não só algumas pessoas que talvez tivessem acesso a uma educação de mais qualidade. Vários alunos de escolas públicas alagoanas, nos últimos tempos, têm conquistado medalhas em Olimpíadas de Matemática. Então, isso é algo também a ser estudado. O que faz com que essas pessoas, né, sujeitas a condições tão desfavoráveis, consigam se destacar. Então, basta fazer pouco. O Estado pode fazer a sua parte, que essas pessoas já têm uma vocação natural para conquistarem seu espaço na sociedade. Impressionante. Agora, e voltando para o Jung e Nise da Silveira. Exato. Veja só, a Nise da Silveira, ela sempre teve uma grande preocupação com pessoas que eram, de certa forma, discriminadas, bastante discriminadas pela sociedade, pessoas que, por algum problema de ordem mental, não tinham acesso a tratamentos humanitários. Pelo contrário, essas pessoas eram sujeitas a tratamentos degradantes, inclusive com eletrochoque e outras situações humilhantes, muitas vezes. E a Nise da Silveira é uma referência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na humanização desses tratamentos psiquiátricos. E seu grande mestre foi Carl Jung, né? E Jung, ele recebe Nise da Silveira lá em Zurique, na Suíça. Ela passa a ser sua discípula e lá passa a conviver com esse mestre da psiquiatria mundial, da psicanálise, e ela passa a ser o grande divulgador do pensamento junguiano aqui no nosso país. Então essa relação de amizade, de admiração recíproca se manteve durante toda a vida de Nise da Silveira. Eu vi também aqui você falando sobre o Graciliano Ramos, né? As viagens que ele fez para a União Soviética. Sim. E você aborda essa questão do Graciliano, que você também é fã do Muito, Graciliano. bastante. Já tem um livro, inclusive, lançado Isso. sobre os relatórios do Graciliano, um livro muito bem feito e muito bem apreciado, né, por todos. Tem quem gosta de literatura e as pessoas também que se debruçam em torno da administração pública e tal. Essas pesquisas todas você teve parceria, parceiros, ou seja, pessoas que contribuíram também para a busca dessa pesquisa, não foi? Sim, evidentemente que a gente não faz nada isolado, né? A gente depende muito assim, de instituições, principalmente instituições de pesquisa, de cultura, bibliotecas, né? Aqui em Alagoas eu poderia destacar alguns exemplos. Quando eu resolvi pesquisar sobre Pontes de Miranda, né, um grande jurista alagoano, que no caso, no livro, relata em uma crônica o seu encontro com Einstein, né, debatendo a teoria da relatividade. Veja, um jurista debatendo questões de física, né, física no nível avançadíssimo, né, aprofundado, não é algo rasteiro, raso, né. Então, Pontes de Miranda tinha um conhecimento muito vasto nas mais diversas áreas, não apenas no direito. Então, ao desejar pesquisar mais sobre sua vida, eu tive acesso ao Memorial Pontes de Miranda, que fica no prédio do TRT, da 19ª região, e lá eu fui muito bem tratado, muito bem atendido, e lá pude ter acesso a uma série de informações, a recortes de jornais destacando exatamente esse encontro, né, entrevistas que o Pontes deu ao próprio biógrafo Ivan Barros, aqui de Alagoas também. Então, tudo isso me permitiu ir buscar fontes valiosas para que todas essas informações que estão no livro pudessem realmente, de fato, corresponder à realidade. Não se trata de um livro de ficção, é um livro que relata situações reais em que alagoanos, de alguma forma ou de outra, se aproximaram e mantiveram contatos com personalidades mundiais. Eu vi, inclusive, nos créditos que você coloca, né, dá os créditos às pesquisas das pessoas. O Instituto Histórico e Geográfico, o MISA, né, o Arquivo Público. Tem um amigo em comum que está aqui, Claudevan Mello. Sim, um pesquisador sobre a música, né? E ele que me ajudou muito, assim, passando informações valiosas sobre Ekel Tavares, né, sobre o maestro Florentino Dias, né, o próprio Jararaca. Todos esses grandes músicos de Alagoas que estão esquecidos aqui no nosso estado, né? Uma coisa tão importante o trabalho de vocês, enriquecedor e que traz, assim, uma reflexão sobre a nossa existência como alagoanos, tal, né? Sim. Nossas referências. O Claudevan tem um museu lá em São Paulo, né? Ele tem um arquivo bastante
rico, né? Com muitas peças. Eu não cheguei a ir a São Paulo conhecer esse arquivo, mas sei de sua existência e sei que ele, há vários anos, várias décadas, vem colecionando esses artigos. Eu disse que ele esteve aqui no programa no início desse ano. Sim. E a gente Eu assisti o programa. Pois é, falando sobre isso. Mas voltando, então, aqui você, quando fala também sobre o Djavan, aquele encontro que ele teve lá, com uma música que Stevie Wonder, sim, né? Exato. Gravou com ele, né? Exato. Em relação ao Djavan, o que eu procuro em uma das crônicas do livro é mostrar a sua projeção internacional, como ele é considerado um grande artista, não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo. E vários artistas gravaram músicas do Djavan em espanhol, em francês, em inglês, em várias línguas, as mais diversas. Certamente existem músicas do Djavan gravadas em alemão, né? Com certeza. E Djavan, em 2 momentos marcantes, cantou ao lado de grandes artistas da música mundial. Um deles foi o Al Jarreau, né? Quando houve um festival de jazz aqui no Brasil, e Djavan convidou algumas pessoas, um deles foi o Al Jarreau, que cantou com Djavan, acho que 5 músicas nesse show. E Stevie Wonder gravou com o Djavan a música Samurai, ele faz a participação na gaita, tocando a gaita nessa música, que realmente é algo espetacular, de fato. Bom, a gente vai continuar com essa conversa maravilhosa, falando então sobre Atrevidos Caetés, do Fábio Lins. Já já a gente retorna, depois do nosso intervalo. Vamos tomar um cafezinho, já Vamos já a sim. gente retorna. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas. Fala, MVBio. Você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. É um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, longe dos problemas. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. A criança, mesmo que ela chegue um pouco tímida, no final da aula ela está pedindo para voltar. Isaías, você tem irmão especial. Se todo mundo fosse igual, não ia ter graça. Dá esperança, né? Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Retornamos então ao programa Café com Poesia, conversando com o escritor Fábio Lins, que está lançando o livro Atrevidos Caetés. O lançamento será no dia 21 de março, a partir das 19 horas, na cafeteria Na Cafa da Ponta Verde. Eu já vou aproveitar e vou aqui então mostrar o convite. Todos estão sendo convidados, né, para ir então ao lançamento no dia 21/3, agora, às 19 horas. Onde fica? Fica na Avenida Deputado José Lages, na Ponta Verde. Então vamos todos lá, que é um livro, uma obra maravilhosa. Então, aqui tem o Sivuca. Hermeto Pascoal. O Hermeto, desculpa. Não, porque eu vi uma foto aqui, eu imaginei que fosse o Sivuca também, um encontro com algum alagoano. Eles são muito parecidos. Com algum alagoano, pois é. né? Desculpa, e eles seriam, e eu poderia ter escrito, de fato, um encontro do Sivuca com o Hermeto Pascoal. Porque, de fato, o Sivuca é uma grande personalidade mundial também. E ocorreu esse encontro, sim, né? Sim, com certeza. E ocorreu. Hermeto é uma figura também extraordinária. Não é? Um músico maravilhoso e um ser humano também. Eu conheci e até fiz um trabalho com ele, com Hermeto. E aqui você coloca ele com Miles Davis, né? Exatamente. O jazzista Miles Davis. O Hermeto, nos anos 60, fez uma excursão acompanhando alguns músicos brasileiros nos Estados Unidos
E durante essa temporada ele teve a oportunidade de gravar algumas músicas com Miles Davis. Inclusive, também se relata que o Miles Davis quis gravar algumas músicas depois do Hermeto sem autorização dele, né? Como se... sem dar os créditos. E houve até um episódio que o Miles Davis foi processado pelo Hermeto por conta dessa situação. Mas eu acho que esse episódio foi superado e, de fato, o que deve ser destacado é o encontro desses dois grandes gênios da música mundial. É uma maravilha. Aqui também você fala sobre a Marta e o Pelé. Pois é. O pano de fundo para escrever essa crônica foi aquela discussão, até hoje, essa discussão ainda existe, sobre o nome do estádio Rei Pelé, né? O nome do maior estádio de futebol de Alagoas. Se deveria ou não haver a mudança de Rei Pelé para Rainha Marta. Independentemente do mérito, né, dessa discussão, de fato, tanto o Pelé quanto a Marta são os grandes futebolistas do mundo em toda a história. Seja para os homens como para as mulheres, né? Então, a Marta, de fato, está já no panteão dos grandes esportistas do mundo, né? Não é qualquer pessoa que é escolhida 6 vezes a melhor atleta de uma modalidade esportiva no mundo. Ainda mais uma modalidade esportiva tão popular, tão importante como o futebol. Então, e a Marta ainda se encontra atuando com grande talento, né? Ela está ainda encantando o mundo e, de repente, vai ser até outras vezes escolhida. Mas, ainda que ela não seja mais, ela já deu uma contribuição imensa para o futebol feminino no mundo inteiro. Aqui, quando você fala dos grandes músicos, inclusive pessoas que tiveram uma projeção, essa projeção internacional, né, com essas personalidades, você coloca aqui também uma pessoa que era da minha família, o Maestro Fonfon. Sim. Lá de Santa Luzia do Norte, que é meu tio-avô. Ah, que bom. E você coloca aqui falando sobre o Fonfon. Sim, o Fonfon fez várias excursões na Europa, né? Ele era um dos grandes músicos no Brasil e que teve uma projeção também internacional. Foi. Com certeza. Ele tocou lá na Praça de São Pedro. E morreu lá na Europa. Morreu na Grécia. Na Grécia, exatamente. Em Atenas, Foi trabalhando, né? Trabalhando. Exatamente. Foi para lá. Então, da importância desse trabalho é incontestável, né? O Jorge de Lima, que bateu na trave, não foi? Pois é, a história do Jorge de Lima é muito interessante. O Jorge de Lima, ele, em vida, ele já era reconhecido um grande poeta, mas nunca como deveria ter sido. Até hoje, os brasileiros talvez ainda vão se render ao talento de Jorge de Lima. Ele não é ainda tão conhecido, tão divulgado como deveria ser. Lógico que os críticos de arte e tal, eles sempre colocam o Jorge de Lima entre os grandes, mas ele precisaria ser ainda melhor conhecido, melhor divulgado. Mas nesse episódio, narrado nessa crônica, eu mostro exatamente como, fora do Brasil, o Jorge de Lima já vinha recebendo o reconhecimento. Então, nesse episódio, um escritor sueco, Arthur Lundqvist, estava vindo à América do Sul e aportou no Rio de Janeiro, né, numa viagem, e assim que desceu na capital do país, na época, isso no final dos anos 40, fez questão de conhecer o Jorge de Lima. Já tinha lido algumas coisas sobre Jorge de Lima, já estava encantado com a obra do alagoano e fez questão de conhecê-lo pessoalmente. E o endereço do Jorge de Lima era conhecido por todos na capital federal da época, né? Que era ali na Cinelândia, ou pelo menos o endereço profissional, que era o consultório médico dele, que era o local onde os intelectuais da época se reuniam. O consultório dele não era apenas para receber pacientes, pessoas doentes, mas também os grandes intelectuais do país, na época, se reuniam no consultório do Jorge de Lima. E o Arthur Lundqvist foi lá, se apresentou e eles passaram o dia inteiro conversando, saíram para passear, para conhecer a cidade. E aí, depois desse dia, né, eles se despediram e tal, e o Lundqvist volta para a Suécia e convence a Academia do Nobel para entregar um Oscar de literatura ao Jorge de Lima. Sendo que eles lá têm uma programação. Não dá para decidir, olha, vamos entregar no ano que vem. Não, eles decidem com antecedência. Pelo menos assim funcionava antes. E já estavam
programados outros escritores para receberem o Nobel nos anos subsequentes. E Jorge de Lima receberia em 58, sendo que ele morreu, infelizmente, em 53. E o Nobel não entrega prêmios póstumos, né, de forma póstuma. E aí, de fato, o alagoano de União dos Palmares seria o primeiro brasileiro a receber um prêmio Nobel. E, por conta do destino, ele não pôde receber. Que coisa maravilhosa, né? O Jorge de Lima, um poeta extraordinário. Você é melhor que ninguém que eu diga. Eu sou fã da poesia dele e da obra dele também, como romancista e tal. Acho fantástico também, um dos grandes alagoanos que você prestigia aqui. Bom, tem mais histórias, a questão do Zumbi dos Palmares, não é? Sim. O nosso ícone, né, da referência da cultura afro-brasileira, né? E, curiosamente, o livro não combinou com o Carnaval. Assim, não houve uma combinação, a gente publicar o livro na mesma época do Carnaval, mas acaba de vencer o Carnaval de São Paulo, né? A Mancha Verde, cujo samba enredo fala da princesa Aqualtune, que é exatamente a personalidade mundial relatada na crônica de Zumbi dos Palmares. Sim. Essa princesa africana que foi escravizada, foi trazida ao Brasil como escrava, né? Ela seria a avó de Zumbi, né? E, no caso, a crônica relata o papel decisivo de Zumbi, Gangazumba e a princesa Aqualtune no Quilombo dos Palmares, o maior movimento de libertação negra nas Américas, na história. Espetacular, né? Sim. E além dessa, quando eu li e depois eu estava vendo os flashzinhos tal da campeã do Carnaval de São Paulo, né? A do Rio também. A do Rio a também. Mangueira fala de heróis que não sim. foram ainda reconhecidos. Sim. E esse livro trata de vários, no caso, né? Várias personalidades que ainda não receberam, digamos assim, as honras, o reconhecimento que deveriam receber. Esse paralelo, então, de você colocar essas personalidades e a referência que isso tem aqui ainda, né? Por exemplo, a Serra está lá. Sim. Está aqui em Alagoas, em União dos Palmares, né? Então, está até agora pavimentado até lá. Então, pode subir até o topo da serra, está tudo pavimentado. Embaixo tem a casa do Jorge de Lima, o cara faz uma visita à União dos Palmares, vai lá na casa do Jorge de Lima. Porto Calvo, Calabar. Sim. Uma história riquíssima. Palmeira dos Índios tem a casa Museu do Graciliano do Ramos. Graciliano, né? Pois é. Lá também em Quebrangulo existe... Sim, também. Uma área também onde aqui tem a casa dele, do Graciliano, né? Temos vários desses alagoanos que são do interior do estado. Eu destacaria o maestro Florentino Dias, né, que é o regente da Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro. Sim, conheço. Ele teve uma trajetória brilhante, né? E também o Freitas Machado, que é de Pão de Açúcar, que poucos conhecem, a maioria mesmo, assim, eu também nunca... tinha ouvido falar até então, mas é o grande nome da química no Brasil no início do século XX. Foi ele que instituiu os primeiros cursos de química no país. E ele foi aluno da maior cientista da história da humanidade, que é Marie Curie. Olha, que é vencedora de vários prêmios Nobel da física e da química, né? Maravilha. Então, ele teria ido a Paris, estudar na Sorbonne, onde foi aluno da Marie Curie. O tempo, rapaz, foi embora. A gente conversou, tanta informação maravilhosa, mas aqui os telespectadores vão comprar o livro. Sim, ele já está à venda, inclusive. Onde? No site Quilombada, portal de autores alagoanos, www.quilombada.com.br. O livro já está à venda e você pode adquirir pela internet ou, quem puder, ir no lançamento que vai ser no dia 21, a partir das 19 horas, na cafeteria Na Cafra da Ponta Verde. Todos convidados. Ok, muito grato. Volte aqui ao programa quando desejar e obrigado pelo presente que você dá a todos nós alagoanos. Eu que agradeço, Chico, pela oportunidade. E até então, o nosso próximo encontro.